Pegar a palavra do Senhor para nós neste momento. Após a leitura, posso falar? Pode. Obrigado, pastor. Amém, pastor. Leva-nos de volta. Sim, senhor. Paz do Senhor, igreja. Irmãos, aproveitar que vocês estão de pé em reverência à palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, verso 10. Nós vamos ler e em seguida vamos orar. Evangelho de Mateus 3, 10. Nesse verso, João Batista diz assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nós nessa noite estamos reunidos para adorar a Ti e proclamar, professar que Tu, Jesus, és o nosso Salvador, Tu és o nosso libertador, Tu és o nosso baluarte, Tu és a nossa fonte de esperança, fonte de águas vivas, Tu és o nosso alto refúgio. Nós proclamamos para que todos ouçam que sem Ti, Senhor, nós não somos nada, não podemos nada. Nós dependemos, Senhor, da Tua palavra. Nós dependemos, Senhor, do Teu Espírito Santo. Nós dependemos, Senhor, não somente aqui dentro dessas 2 horas de culto, mas em todos os dias, em todos os momentos. Nós dependemos que o Senhor dirija e conduza nossas vidas. Bem como, Senhor, desde o início desse culto, o Senhor já tem se feito presente. Te peço uma vez mais, continua abençoando esse culto. Nesse momento que nós vamos ministrar a Tua palavra, Senhor, que a mesma fique gravada em nossos corações. E essa palavra possa frutificar para a glória do Teu nome. E de tal feita que vamos ministrando, Senhor, o Senhor possa visitar vidas aqui essa noite, curando, libertando, salvando e batizando com fogo do Teu Espírito Santo. E se a igreja se concorda, diga amém. Graças a Deus. Podemos tomar assento, igreja. Irmãos, é um costume de todo pregador que vem trazer uma palavra em uma igreja, trazer os agradecimentos, e eu não posso, obrigado, irmão, assim fazer diferente. Acima de tudo e de todos, eu quero agradecer ao Senhor Jesus pela oportunidade que eu tenho de estar aqui nessa noite. O pastor tinha nos ligado no mês passado, só que eu já tinha uma agenda na data, e marcamos para hoje, para esse culto de missões. E aprove Deus aprovar essa noite. Então, agradeço ao meu Deus, porque domingo, 7h25 da noite, uma hora dessa, de 14 anos para cima, 14, 15, 16 anos atrás, eu estava em uma boca de fumo, viciado em crack, cocaína, alcoolismo e tabagismo. Então, uma hora como essa, eu estava alucinado nas drogas, correndo risco de morte por traficantes, por facções rivais lá na minha terra, Belém do Pará. Terra essa onde começou a nossa igreja. E no ano de 2009, mais especificamente no mês de janeiro, agora vai fazer 15 anos, mês que vem, Jesus me achou sujo, envolto do pecado, da morte. Tinha 22 anos na época, estou com 36. Jesus me libertou. E eu louvo o nome dele pela sua eterna misericórdia. Então, por isso que eu agradeço ele acima de tudo. E abaixo do meu Deus, do nosso Deus, quero agradecer ao pastor Ivanir, pastor dessa igreja, que eu já o conhecia de vista. E eu estive aqui, acho que foi na festividade, não foi? O pastor William veio ministrar, eu estive com ele presente. Conheci também a esposa do pastor, a irmã Marlene. Então, agradeço ao pastor e a irmã Marlene. E também ao diácono Carlos César, agente de missão nessa congregação, e aos demais obreiros que nos recebem, aos jovens, e a minha esposa Priscila Poliana, que se faz presente. Irmãos, culto de missões
Eu costumo falar que quando a gente cita missão, missões, na sua mente, na minha mente, nós pensamos naturalmente, isso é normal, o pastor César Carrijo, que está na Alemanha, o pastor Eduardo, que está na França, o pastor Rodrigo, que está na Itália. Qual mais países nós temos? Cleito também está na Itália. Também na Itália. Eu acho que tem mais um na França, além do... pastor Dagnaldo, agora tem o pastor Fabrício, que foi para o Canadá. Nós temos 10 famílias que nós mantemos em Cuba, Venezuela. Aqui no nosso Brasil, o pastor Eli Teodoro, no Amazonas, lá na minha região, lá próximo do Pará. Temos também, acho que é no Piauí, aqui em Catalão, o irmão Wesley. E os demais missionários de outros ministérios. Só que, irmão, uma coisa nós esquecemos, e é de suma importância nós lembrarmos, preste atenção, que você também é missionário. Esse fardo de falar de Jesus não é só do missionário que foi. Você que ficou aqui com o joelho dobrado, orando e ofertando, nós também temos essa responsabilidade. Chegamos até a presença de Jesus com a nossa vida no fundo do poço. A maioria de nós, se não dizer todos, éramos assim. Se eu for aqui perguntar testemunhos, não sairemos daqui hoje à noite. Você chegou até Jesus com a vida em pedaços, de repente até pensando em suicídio. Eu já citei aqui um breve testemunho de como eu cheguei até aqui. Minha esposa teve problema com depressão, eu não a conhecia na época, mas antes de conhecer Jesus, ela teve profundamente sofrendo com uma depressão. E aqui João Batista, nesse verso que nós lemos, ele estava falando para os religiosos. João Batista estava ali batizando nas águas, e os fariseus e os demais religiosos chegaram para ele. Ele fala, olha, quem induziu vocês a pensar que vocês vão fugir da ira vindoura, da ira futura? E nesse verso 10, irmãos, ele fala, já está posto o machado à raiz das árvores, pois toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Nós conhecemos Jesus, irmãos, e queremos de pronto falar assim, Senhor, eis-me aqui, conte comigo. Tamanha é a alegria, a felicidade, o gozo do Espírito Santo em nossa alma, por alguém que nos aceitou, que nos limpou, nos lavou, e nós queremos servir. Mas vai passando o tempo, irmãos, se não vigiarmos, e muitos não vigiaram, essa chama vai se apagando. E vai olhando a igreja, pastor, e vai vir como um peso. Os jovens, olham para os demais jovens, namoram, bebem, prostituem, festa, aparentemente uma alegria tremenda. Mas acredite, é só prazer, não tem alegria. Alegria tem você, jovem, em servir Jesus. Alegria tem você, irmão e irmã, em proclamar o nome daquele que vive e reina. Não deixe o tempo apagar essa chama dentro de você. Não deixe o tempo, as aflições, as opressões, as perseguições apagar a chama do fogo de Jesus. Seja uma árvore, irmão, irmã, senhor e senhora. Aqui tem senhor, senhora, que deve ser meu avô, minha avó. Não importa quantos anos você tem de crente. Seja uma árvore que produz bons frutos, porque o machado está aí na raiz. E a árvore que não produz bom fruto, esse machado, que é uma tipificação, um simbolismo da palavra de Deus, vai te cortar. Todos nós, ou a maioria de nós, chegamos a Jesus como árvores secas, sem vida. Você lembra, irmã, como você chegou até Jesus? Infrutíferas, mas o Senhor, em sua eterna bondade e misericórdia, nos limpou, nos deu vida. Você quer ver uma coisa? Eu vinha chegando aqui com a minha esposa, cheio de gente aqui saindo aqui do Tangará, aparentemente felizes, aparentemente alegres, mas são pessoas que, na sua maioria, na hora que vai deitar a cabeça no travesseiro, tem uma lacuna, um vazio tão grande dentro de si, uma tristeza, um choro, uma dor, um desespero tamanho, porque pode ter prazer,
mas a alegria verdadeira somente na pessoa do Senhor Jesus. Estamos aqui, irmãos, e o Senhor disse, e se Ele disse, eu creio, e depende do que Ele disse, que aonde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas no nome dEle, Ele estaria presente aonde? No meio. Ele está aqui, igreja. Ele olha para dentro do seu coração. E que de repente você está deixando a chama se apagar. Chegamos até a presença dele como árvores infrutíferas, secas, sem vida, sem oferecer frutos. Eu lembro-me que os jovens da minha idade, o pai e a mãe queriam que ele ficasse longe de mim porque eu era um grande mau exemplo. Drogado, viciado no crack e na cocaína, ameaçado de morte por outros traficantes e outras facções. Cheguei assim até Jesus. Nos deu vida e ainda mais, nos deu vida ao seu propósito em nossos corações. Perdão, Ele nos limpou, nos deu vida e ainda mais, deu vida ao seu propósito em nossos corações. Jesus, Ele deu vida ao propósito dele dentro dos nossos corações. Você sabe qual é o propósito de Deus na sua vida? Você sabe qual o propósito de Deus na sua vida? Isso arde dentro de você. O pastor Ivanir pode dizer que não, eu sei que ele não fará. Ele pode dizer que não, mas se esse propósito ferve dentro de você, não há palavra do homem que possa mudar isso. Glória a Deus. Você, meu amado irmão e irmã, você sabe do chamado que o Senhor tem na sua vida. Assim como eu, seu coração arde quando o chamado do Senhor grita, clama dentro de nós. Nesse verso que nós lemos, traz uma dura realidade para nós crentes missionários. Realidade essa que esse machado posto à raiz tipifica ou simboliza a palavra de Deus em nossas vidas. Não podemos nos dar, olha isso, irmãos, não podemos nos dar ao luxo de hoje, sendo conhecedores da verdade, das verdades sagradas, escritas, tornarmos a ser árvore frutífera. Nós não podemos, irmãos, hoje conhecedor da Bíblia, eu me permitir a voltar a ser aquele Denis que eu era no passado, uma árvore seca, sem vida, cujas folhagens não têm brilho, cujos galhos não oferecem frutos. Eu não posso, pastor Ivanir, voltar para aquele estado de tristeza que eu vivia no passado sem a presença de Cristo. Não posso. Irmão, ainda que você esteja aí no banco da igreja, e você, ou você não, o diabo clama no teu ouvido dizendo que você não tem serventia. Repreende esse pensamento, isso é sofisma, isso é picuinha do diabo. Você tem e quer, Deus quer que você tenha serventia na casa dele. Falar de Jesus para as pessoas lá fora, igreja. Ao sair daqui a pouquinho, você vai passar por uma pessoa, dá uma boa noite, e depois desse boa noite fala assim: Jesus te ama. E você está fazendo uma obra tamanha qual você não pensa. Não pense você que servir a Deus é isso aqui, ó, subir aqui nesse altar com o microfone bonitinho. Isso aqui é consequência. Servir a Deus é na íntegra, é no total lá fora. Aqui nós viemos para nos alimentarmos do Senhor. Glória a Deus. Não podemos nos dar ao luxo de hoje, sendo conhecedores da verdade, das Sagradas Escrituras, tornarmos a ser árvore frutífera. João Batista alerta que toda árvore, que somos nós, crentes missionários, que não der bons frutos. Não basta dar fruto, irmão. Nós temos que dar bons frutos. Ele corta e lança ao fogo. Sabemos que a obra de Deus diz respeito, acima de tudo, sobre salvação. Ora, primeiramente é nossa salvação. Porque de que adianta eu falar que eu quero salvar alguém, sendo que eu não sou salvo? Como eu posso ajudar alguém que está morrendo afogado se eu não sei nadar? Busca Deus para a sua vida, irmã. Jovens, senhores, todos nós aqui presentes.
Busque a Deus, esteja em contato com Cristo, buscando contato com o Espírito Santo, orando, se consagrando, jejuando, lendo a Bíblia, se apresentando a Deus em oração. Tenha o reino de Deus em si, para que você leve para as pessoas lá fora. Primeiramente, nossa salvação e dos demais que o Senhor quer nos usar para salvar. Por isso, a necessidade de sermos uma boa árvore que produz bons frutos para o reino do Senhor Jesus. Abra agora sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 15. É um texto muito conhecido da igreja. Eu quero trazer uma meditação nesse texto. Capítulo 15, a partir do verso 1. Quando o Senhor Jesus, ele fala assim: eu sou a videira e meu pai, ele é o agricultor. Verso 2. Todo ramo, olha só, crente missionário, árvore do Senhor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Estava pensando nisso aqui hoje à tarde. Todo ramo que estiver em mim não der fruto. Ora, mas se eu estou nele, como eu posso não dar fruto? Pessoas que estão na igreja, pessoas que fazem ou compõem a membresia de uma denominação, você está nele, você está ouvindo a palavra, a mesma palavra que o outro que está no celular está ouvindo. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Irmão, se eu estou na igreja e não me esforço, se eu não me esmero em praticar a palavra de Deus na sua totalidade, mais cedo ou mais tarde eu vou sair, eu não vou aguentar, porque a obra de Deus ela é espiritual, ela não é carnal. Aleluia. Eu posso depois querer justificar, pastor, a minha saída, porque o diácono A, o presbítero B, o evangelista C, o pastor A falou isso, falou aquilo. Mentira, você saiu porque você não está dando bons frutos. Perseguição faz parte da vida do crente. E Jesus falou para quando nós formos ou sermos perseguidos, nós nos alegramos, porque é grande o nosso galardão no reino de Deus, conforme ele diz lá em Mateus capítulo 5. Todo aquele que não estiver, que estiver em mim não produzir fruto, ele corta, vai ser cortado, irmão. E quão triste é para um crente que passou anos dentro de um templo da igreja, ouvindo a mesma palavra que o outro ouve, nunca se converteu, não quis se batizar nas águas, não recebeu o Espírito Santo, resolve sair, se afastar, e o diabo vai lá e ceifa a vida daquela pessoa. Vigia, jovem, vigia, irmão e irmã. Você é um crente missionário, você é uma arma em prol do reino de Deus, arma de oração, arma de jejum, arma de meditação na palavra de Deus. Mas todo aquele, no verso 2 ainda, que dá fruto, ele limpa. Por que ele limpa? Porque nós somos falhos. Nós somos cheios de erros, de imperfeições. Então nós necessitamos que dia após dia o Senhor esteja nos limpando, nos lavando. Todo dia quando eu acordo, minha esposa é testemunha, todo dia quando eu acordo, a primeira coisa que eu falo com Deus na minha oração, eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim, me limpa, me lava, perdoa meus pecados, Senhor. Aí eu vou apresentar o dia a Deus, porque nós fomos gerados no pecado. Então, apresente sua vida a Deus em oração. Fala: Senhor, me perdoa, Senhor. Não tenha na sua mente que porque você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa boazinha. Ser honesto não é virtude, é obrigação. Ser fiel não é virtude, é obrigação. Eu não preciso receber louvor de ninguém por: o Denis é um cara honesto. Não sei. Tem que ser. O ser humano tem que ser assim. E muito mais nós que conhecemos as verdades bíblicas. Nós temos que ser espelho, exemplo e luz para os que estão lá fora. Como é que aquele seu amigo, amiga lá no local de trabalho, como é que ele te vê? Se for para ele falar da sua conduta ou perfil de crente, o que ele vai falar? O que ele vai citar?
Não, fulano, fulana é 10. Tem suas falhas, seus erros, mas respeita todos. Quando nós damos liberdade, ele fala de Jesus para nós. Eu não sou perfeito não, irmãos. Mas sempre que eu posso, que eu tenho uma pequena brechinha para o meu patrão, para os meus companheiros, eu falo de Jesus para eles. Falo de uma história bíblica. Falo de uma guerra que teve na história bíblica, como Deus deu vitória para o povo de Israel. Porque isso vai aguçando neles curiosidade da palavra de Deus. Seja instrumento do Senhor. Seja um ramo frutífero. Seja uma árvore que dá bons. Que fruto você está dando? O que você está oferecendo de Deus para as pessoas lá fora? Crente missionário não é só o que foi. Você é também. Nós somos. E ser crente com esse terninho aqui, com a gravatinha, é muito fácil. É todo dia, no seu local de trabalho, lá na sua casa, no colégio, aonde você estiver. Postura de filho e filha de Deus. Luz para os que estão nas trevas. Verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Quer ser limpo? Quer ser livre das opressões? O medo está te cercando, missionário. A angústia está te perturbando. Leia a Bíblia. Ela te limpa, ela te lava, ela te dá esperança, ela te dá força. Não é promessa de homem, de deputado. É a palavra de Deus que nos dá força, igreja. Quantas foram as vezes? Quantas foram as vezes, irmãos? Que você também e eu, clamando por dentro, angustiado, você vai ler um versículo, o Senhor fala contigo. Aí você desaba em lágrimas, porque você vê Deus falando contigo. Vós já estás limpo, missionário, pela palavra que você tenho dito. Jovem, o pecado está batendo na porta para querer fazer você desistir. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, ora, jejua, que você vencerá. Verso 4. Olha o que Jesus fala para você, missionário. Permanecer em mim. Você permanecer com Ele é opção sua. Ele não vai te obrigar a estar com Ele, não. O jovem rico foi um grande exemplo, pastor. Quando Jesus fala para ele o que era necessário para ele herdar a vida eterna, Jesus fala, olha, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Não que Jesus estava dizendo que nós não podemos ter riqueza, não é isso. Mas estava querendo dizer assim, ó, tira o coração da riqueza e põe em mim. O jovem rico vira as costas e foi o quê? Foi embora. Jesus não foi lá, ó, vem cá, coitadinho. Não, filhinho, não vai, não. Dá os olhos como exemplo, tá vendo aí, ó? É mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino. Dá os olhos como exemplo. Sentimento de comiseração. Aí eu sou um coitadinho, Deus vai ter pena de mim. Isso não funciona com Deus. O que chama a atenção do Senhor é a fé. É a fé nele. Jesus disse, quando o Filho do Homem voltar, porventura, achará fé na terra? O Senhor olha para ti. Ele vê fé ou vê alguém se fazendo de coitado? Ergue a cabeça, crente. Você é de Deus. Você serve, escute, você serve a um Deus vivo. Você serve a um Deus que sempre foi, é e há de vir. Ele sempre existiu. Você não serve a um Deus que precisa ser carregado, que foi formado, forjado, feito pelas mãos pecadoras do ser humano, não. Você serve a um Deus cujos olhos são chamas de fogo e os cabelos mais brancos do que a alva neve. É esse Deus que você serve. É o Deus que desce no Monte Sinai e aquela montanha treme e sai relâmpago, barulho de trombeta. O Deus que abriu o mar vermelho. É esse Deus que você serve. É um Deus que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Permanecei em mim. Glória a Deus. E eu permanecerei em vós. Você quer o Espírito Santo dentro de você? Permaneça fiel. Permaneça com propósito. Senhor, eu quero te servir. Me veio aqui à mente agora uma coisa que eu aprendi quando eu me converti. O maior propósito para você receber o Espírito Santo é você querer falar de Jesus. É você querer salvar vidas.
Não adianta você pensar que você quer receber o Espírito Santo para poder ter oportunidade aqui no púlpito da igreja, para que o pastor A, B ou C te note, para que você tenha muitos seguidores em rede social. Não, o Espírito Santo é para que eu seja capacitado por Deus para ir na obra dele falar de Jesus com autoridade, com persuasão, e vidas aceitem ele como Senhor e Salvador. O Espírito Santo me capacita para isso, para tal, tão somente para isso. O Espírito Santo não desce em mim para que eu coloque um paletózinho bonito para que eu seja visto pelas pessoas, não. É para servir a Deus. Amém, igreja? Amém, aleluia. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode, olha isso. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, ouviu, missionário? Ouviu, crente? Não é a sua boa fala, a sua boa dicção, o seu estudo acadêmico que vai convencer as pessoas, não. Não é porque você tem um carro do ano, uma conta bancária recheada, que você acha que você vai convidar alguém para vir na igreja, que essa pessoa vai vir. Você não é nada sem ele. Você não consegue convencer ninguém, não. É ele que nos convence. Do pecado, da justiça, é ele. Não atribua a você nada, viu? Nós não podemos nada sem ele. Eu sequer posso dirigir meu automóvel sem a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor Jesus. Ele afirma isso nesse verso 4. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, que é Jesus, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Opte, escolha servir a Deus. Glória a Deus. Olha o que ele é, no versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque sem mim, aleluia. sem mim nada podeis fazer. Ajude teu pastor. Quando o pastor marcar o evangelismo, ajude ele. Venha sedento de entregar que seja um panfleto uma pessoa na rua. Jesus te ama. E nós estamos ali da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão aos Povos, ali em frente a Tangará. Participa de um culto lá conosco um dia desses. Ah, não dá hoje, não dá amanhã, tudo bem. Deus te ama. Um dia você vai lá conosco, um domingo, 18 horas. Essa pequenas palavras que você citar vai ficar no coração dela. Momento de dor, ela vai lembrar do teu convite. Por que ela vai lembrar? Porque é a obra do Espírito Santo. Tem vidas sofrendo nessas ruas. Você se importa em falar de Jesus para elas? Jovens, você se importa em falar de Jesus? Eu, o Denis, me importo. Será que de fato, aqui nesse momento, nesse altar, não são só falácias da minha parte? Eu posso falar por mim. Eu posso falar por mim, nem pela minha esposa eu posso falar. Aliás, ela tem um parâmetro, porque ela vive ao meu lado todo dia. Eu procuro, com as minhas limitações, falar de Jesus para as pessoas. Esses dias agora, terça-feira, no dia daquela chuva brava, um rapaz aqui do bairro Morumbi foi lá na minha casa buscar uma bicicleta que eu vendi para ele. Ele chegou lá no meio da chuva, chamei ele para dentro, até para esperar passar. Ele começou a contar a vida dele. Aí deu um pouquinho de abertura, eu tome Jesus. Jesus isso, Jesus aquilo outro. Se ele vai citar Jesus amanhã ou daqui a 50 anos ou não vai citar, eu não sei. Mas aquela alma que passou na minha frente, eu tenho a consciência tranquila que fiz a minha parte. Aleluia. Glória a Deus. É pecado você conversar com uma pessoa, conversas seculares, sobre um esporte, qualquer outra coisa, não tem pecado nenhum. Mas o mais importante, que é falar do reino de Deus, você faz? Responda para si mesmo. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, você vê que o tempo todo Jesus fala, olha, permanecer em mim. Se alguém não permanecer em mim, isso é uma opção sua, irmão. Igreja, é eu que escolho servir a Deus. Tive uma semana de trabalho muito puxada, como eu tenho tido. Teologia, tendo as agendas com o nosso pastor Álvaro, que eu viajo muito com ele, e correria. Chega o final de semana, porque minha esposa, ontem, quase 5 horas da tarde, estava com um cliente na rua.
Não paro. Poderia falar, pastor Ivonir, vamos marcar uma outra data. Ivonir, vamos marcar uma outra data. Mas não, eu estaria negando ao meu chamado. Eu estaria sendo omisso. E em comparação com Denis lá do passado, que não media esforços para servir ao diabo nos vícios. Eu não media esforço para servir o diabo. Por que agora eu vou me limitar para servir a Deus? Aleluia. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. É uma palavra dura. De repente você estava esperando eu chegar aqui para falar para você agora, só vitória, só vitória. Isso aí não muda a vida de ninguém não, viu, irmãos? A Bíblia na íntegra é que salva o homem dos seus pecados. Será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E o apanham. Quem que apanha? Os demônios. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Verso 7. Se permanecerdes em mim, Jesus falando, e as minhas palavras permanecerem em vós, aleluia, glória a Deus, Aleluia. pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas eu tenho pedido, irmão dele, já tem anos, décadas. Perseverem, continue, Aleluia. porque nisso nós somos vitoriosos e vencemos o nosso inimigo, perseverando. Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, verso 19, ou 19, 21, não lembro agora, diz assim: e é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então continue perseverando, em oração. Jesus falou que se você guardar as palavras dele, tudo que você quiser e pedir, ele fará. Há um ano atrás, eu e minha esposa perdemos um filho. Ela já estava no 6º mês de gestação. Véspera de Natal, pastor Ivonir, 23 de dezembro, eu recebi uma notícia que a criança estava morta na barriga da minha esposa. Era uma menina. Iria se chamar... Como é que era, amor? Valentina. Deu um branco agora. Passamos o Natal com a criança morta na barriga da minha esposa. Você imagina o que passou o Natal assim? Chorosos, tristes, abatidos, mas, espiritualmente falando, glorificando a Deus. Porque glorificar a Deus quando está tudo certo é muito, muito, muito fácil. Mas, a exemplo de Jó, quando você está no centro da dor e você louva a Deus, isso comove a ele, chama a atenção dele. Porque isso é fé. Perdemos a nossa criança. Ficamos 5 dias lá na medicina para poder fazer a retirada. Dado o tanto de semanas que já tinha de gestação, o peso e o tamanho, por lei, teve que fazer sepultamento. Então teve que fazer um parto normal de uma criança morta. Fizemos o velório, vimos ela no caixãozinho, sepultamento e voltamos para o médico porque ela teve que fazer curetagem. Mas estamos pedindo. Agora há pouco, que quando o pastor falou para a gente orar, eu estava orando pelo útero da minha esposa. Se for de Deus, vai vir. E Deus honrará. Porque eu creio no que está escrito. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Isso é fé, igreja. Aleluia. Pode ir lá fora tentar comprovar, afirmar que a Bíblia é mentirosa. Deixa falarem. Entra aqui, sai aqui. Eu creio na palavra do meu Deus. Quem crê, glorifica a Ele, igreja. Aleluia. Glória a Jesus. O tempo já está acabando. Verso 8, para finalizar. Nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Discípulo de Cristo suporta, supera a dor, suporta, supera as aflições e investidas do diabo. A gente olha para Jesus. Como que olha para Jesus, irmão Denis? Oração, leitura da Bíblia, jejum, estando disposto na casa do Senhor. Isso aqui não é um momento de descontração da nossa vida, não, irmãos. Isso aqui é um momento de nós nos fortalecermos para, ao sair daqui, olha,
Vamos sair daqui pisando na cabeça do diabo pela fé. E o nosso Senhor Glória a Deus. nos guiando. Posso fazer uma oração, pastor? Por gentileza, igreja. Quem puder, ficar de pé. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, o que o Senhor colocou em meu coração, eu trouxe para a tua igreja, Senhor. Oh, Pai amado e querido, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua palavra em nossas vidas. Palavra essa que nos mantém alerta e atentos à tua salvação. Queremos te servir, Senhor, com integridade. Queremos te servir, Jesus, com interesse de coração, Senhor. Não somos melhores do que ninguém, mas nós nos colocamos à tua disposição, Senhor. Conta conosco. Fala para Jesus que Ele pode contar contigo, jovem, Senhor, senhora, obreiro da casa do Senhor. Se coloca à disposição dEle, para que Ele venha ao seu encontro. E essas vidas, meu Deus, que estão aqui diante do teu altar, o Senhor sabe do momento de aflição, o Senhor sabe do momento de dor, o Senhor sabe que essa pessoa tem passado. Oh Deus, dá forças, meu Pai. Não deixe com que o mal, com o desânimo, com a dor, com a perseguição afaste essa pessoa da tua casa, da tua igreja, não, Senhor. Dá força ao teu filho, à tua filha. Dá força, Senhor, à tua igreja, ao pastor dessa igreja, para continuar lutando em prol das suas ovelhas. Dá força aos obreiros dessa casa de oração, Senhor. Ó Deus de Israel, em nome de Jesus, derrama a tua glória, a tua presença santa aqui nessa noite, Senhor. E o enfermo é curado agora, em nome de Jesus. A infecção, a inflamação, a bactéria, o vírus desaparece no corpo dessa pessoa. E a luz tua, Senhor, a luz do Senhor resplandece de tal forma que toda e qualquer obra das trevas são dissipadas das nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia! De paz Ele encheu meu coração. Mas a bola de baixo do poder e da Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Glória a Deus. Agradeço aqui a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.